Bom dia, paz do Senhor nessa manhã de terça-feira. Que Deus te abençoe toda a sua família. Que a gente possa ter um encontro sobrenatural com o Senhor nessa manhã. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para você nessa manhã. Ele me deu essa palavra na madrugada. Então eu creio que é algo realmente do Senhor para quem realmente está precisando de um colo de Deus nessa manhã. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda. Deus está cuidando de você. E eu não tenho dúvida de que essa palavra é para alguém de forma específica nessa manhã. Amém? Feche seus olhos então e vamos entregar a Deus esse momento de oração. Senhor meu Deus, antes de tudo eu quero lhe agradecer. Agradecer porque o Senhor tem falado conosco de uma maneira tão específica que meu coração se alegra muito nessa manhã. Que diminua eu para que cresça o Senhor em mim e que a tua vontade, a tua palavra, o teu direcionamento seja manifestado nessa manhã aqui por meio dessa live, por meio da minha vida. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, todas as nossas carências nas suas mãos, Pai. Faz de nós instrumentos da tua vontade, nos conduz para o centro do teu propósito, Pai, para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Durante esses tempos todos que eu tenho feito lives, uma das coisas que Deus me ensinou foi a importância da gente perseverar, de estarmos, seguindo o caminho do Senhor, independente das circunstâncias. E a outra coisa muito importante foi a importância de confiar. Talvez se o que aconteceu de ontem para hoje acontecesse lá no inicinho, eu talvez não faria essa live hoje. Até ontem, antes de dormir, eu não tinha a palavra de hoje. Tanto é que se você olhar no meu feed, não vai ter, eu sempre anuncio, o tema da live um dia antes, mas dessa vez não tem. Não tem porque eu não tinha uma palavra, eu tinha uma noção mais ou menos do que Deus queria, mas não era ainda. E eu falei, não, eu tô indo pela minha vontade, não pela vontade de Deus. E nessa madrugada, ao cuidar dos meus filhos, eu não dormi de noite, acordei umas 2 horas da manhã e fiquei aí pingando. E eu falei, Deus, então acho que não é para fazer a live, porque eu não tenho a palavra. Eu não tô praticamente pregando o olho. Os meninos passaram mal, João Pedro estava com febre. Depois que eu cuidei do João Pedro, dei colo para ele, ajudei a passar a febre. O Gabriel chegou na minha cama, teve um pesadelo. E aí ele, mamãe, eu tô com muito medo. E aí eu voltei para a cama dele, deitei com ele, acalmei e tal. E nesse momento o Senhor tocou meu coração. Ele tocou meu coração e eu entendi que eu precisava vivenciar isso para poder passar o que Deus quer te trazer nessa manhã. Eu não sei como você está, se você está no momento cansado da sua vida, se você está precisando do colo de Jesus. Mas naquele momento ali, com os meus filhos na madrugada, um precisando de cura e cuidados, o outro precisando de encorajamento e acolhimento, eu entendi o que Deus tinha para nós nessa manhã. Lá em Mateus 7, versículo 11, fala assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois essa é a lei dos profetas. Deus nos fala, nós que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, não a todo tempo, mas em algumas circunstâncias, em algumas ocasiões. Mas muitos de nós não tiveram a graça de ter bons pais. Não tiveram a graça, de repente, de ter um pai amoroso que lhe desse colo na infância. E por conta da nossa referência, principalmente paterna, dos nossos pais, o pai mesmo, não falo só da mãe, não, mas hoje eu falo do pai. Muitos de nós não tivemos boas referências de pais. Eu, graças a Deus, eu tive um pai muito amoroso, tenho um pai que até hoje me dá colo. Mas muitas pessoas não têm uma boa referência de um pai aqui na Terra. E por não ter uma boa referência de um pai aqui na Terra, tem dificuldade de olhar para Deus como a figura do pai amoroso que Deus é.
Então a gente às vezes tem dificuldade de enxergar e se sente muito desamparado. Muitas pessoas têm essa dificuldade de olhar para o Pai Celestial, para o nosso Pai Supremo e enxergar Ele como um Pai amoroso, porque afinal de contas não tiveram uma boa referência. Inclusive tem um documentário que chama Mostra-me o Pai. Eu indico todo mundo para assistir esse documentário porque é muito maravilhoso e vai falar exatamente dessa referência de paternidade. E quando Deus coloca pessoas na nossa vida para assumirem mais ou menos essa posição de referência de pai aqui na Terra. Uma pessoa que cuida, que sustenta, que dá a mão, enfim. Mas o que eu quero falar nessa manhã é o que Deus ministrou no meu coração. Muitos de nós estamos precisando de colo. E tem uma frase que fala assim: quem cuida daqueles que cuidam? Talvez você esteja nessa fase da sua vida, cuidando do seu pai, da sua mãe, adoentado, ou cuidando de um filho, ou precisando desse cuidado. E fala assim: quem vai cuidar de mim? Eu tô tão desamparada nessa vida, tô cansada, exausta. Tô exausto, eu não sei mais aonde procurar. Uma vez em Sete Lagoas eu fui convidada para dar uma palestra justamente nesse aspecto. Na época eu ainda não tinha esse conhecimento da palavra. E o tema da palestra é quem cuida da mãe que cuida. E a gente falou muito sobre autocuidado, sobre da importância de quem cuida também se cuidar. E isso é um mandamento, amar aos outros como a si mesmo. A gente precisa aprender a se amar. Mas chega um momento na vida que às vezes a gente perde as forças. E a gente precisa de colo. E eu quero contar um testemunho aqui. Eu já contei ele em outra live, não lembro agora qual a live, são muitas. Mas eu já contei esse testemunho. Uma vez eu cheguei, isso tem uns 2 anos mais ou menos. Eu cheguei na igreja, eu vim numa igreja em Belo Horizonte, sozinha, numa conferência. E a igreja estava muito lotada, muito, muito lotada. E do meu lado tinha uma poltrona vazia, no meio assim, num lugar bem posicionado. Ou seja, era improvável que aquele lugar continuasse vazio diante de tanta procura da igreja por bons lugares. A igreja estava muito cheia mesmo, mas aquele lugar permaneceu vazio. E eu estava numa fase muito angustiada, muito, muito angustiada. Eu cheguei assim, pedindo socorro. Sabe quando você está assim, no fundo do poço mesmo? Eu estava daquele jeito, eu estava esgotada, eu estava sem força. E talvez você esteja assim nessa manhã. Eu estava precisando de um refrigério do Senhor, de um toque precioso do Senhor. E aí no meio da ministração, tinha uma pastora pregando, e inclusive eu fiz uma ilustração retratando um pouco desse testemunho. E aí tinha uma pastora pregando, e no meio da pregação eu falei: Jesus, como eu queria que o Senhor estivesse do meu lado, sentado aqui do meu lado, só para eu encostar no seu colo. E eu queria só ficar aqui, encostada, como se Jesus estivesse aqui do meu lado, e eu encostada no ombro dele, no colo dele. E eu falei exatamente essa frase. Passaram-se 5 minutos, essa pastora parou a pregação e falou assim: vou cantar uma música. E ela começou a cantar aquela Helena Tanuri, e ela tem uma voz maravilhosa. E ela começou a cantar assim, uma música que chama Intimidade, é um louvor bem antigo. Eu não sei cantar, tá, gente? Cantar não é minha praia. Mas fala assim: Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Então ela cantava: Jesus, eu não vou saber cantar, não vou nem tentar aqui que vai dar ruim. Mas eu quero que você pegue essa visão. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. E ela cantou esse louvor, e quando ela começou a cantar esse trecho, eu não conhecia o louvor. Quando ela começou a cantar esse trecho, eu comecei a chorar desorientadamente naquela igreja. E só agradecer porque eu tinha certeza que Jesus estava do meu lado e que eu podia me acalmar encostado no peito dele. Eu sabia que era para mim aquele louvor. E quando ela parou, ela falou: olha, não estava programado eu cantar esse louvor, mas eu creio que alguém precisava escutar isso. E naquela hora eu entendi
que Jesus, ele é precioso. Quando a gente vai até ele, não há ninguém que clame pela presença do Senhor que não receba. Eu não estou dizendo isso para te falar que eu sou especial, que eu sou diferente, não. Eu estou te dizendo isso para te encorajar a buscar a presença do Senhor. A entender que, embora você talvez não tenha tido um pai presente na sua casa, uma mãe amorosa, um pai e uma mãe com um casamento consolidado, talvez você tenha passado por aí um momento difícil na sua infância de divórcio dos seus pais, de briga ou de uma morte precoce. Eu não sei qual é a sua história, mas nessa manhã, Deus tem colo para cada um de nós. Nessa manhã Deus tem colo. E Deus me deu um salmo muito maravilhoso que eu quero compartilhar, que foi exatamente a palavra que me veio na madrugada. Não veio só a experiência, veio a palavra, porque Deus é perfeito, Ele não faz nada pela metade. Ele vem nos dar a experiência, Ele nos dá a palavra, Ele nos dá o sustento e a revelação. E isso quem faz é o Espírito Santo. Então nessa manhã eu creio, com todas as forças, eu não tinha uma palavra até a madrugada. E Deus está falando com você nessa manhã. Olha o que fala em Isaías, não é nem um salmo, falei errado. Isaías 40. Isaías 40, 10, 11. Isaías era um profeta. Então, mais uma evidência de que Deus ele está falando com a gente. Profeta é aquele que fala da boca de Deus. Fala assim, Isaías 40, 10 e 11. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Ele cuida de todos nós como pastor. Com o braço ajuda os cordeiros. Ele ajuda, ele vai sustentando, direcionando, passando a mão. E os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Olha só. Nossa, abrindo coisa aqui. Ai, saiu. Deixei aberto ali a letra do louvor e acabou aparecendo uma propaganda. Mas olha que coisa mais maravilhosa que o Senhor tem para nossa manhã. Como pastor, Ele cuida do seu rebanho. Com o braço, Ele ajunta os cordeiros. Ele ajunta, Ele quer a gente próximo. E os carrega no colo. Jesus nos carrega no colo. E conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Olha só que palavra poderosa para nós que somos mães. Ele conduz com cuidado as ovelhas que amamentam. Quem são as ovelhas que amamentam? São as mães. Nessa madrugada, eu estava ali conduzindo meu filho. Um precisava de colo para cura. Precisava de colo para que eu amenizasse aquela febre que estava cometendo ele naquela madrugada. O outro estava com um pesadelo, com um sonho que estava tirando a paz dele, o sossego, o descanso. E aí, a gente como mãe, a gente vem e faz o quê? A gente dá colo, a gente dá acalento. E Jesus faz isso com a gente. E eu comecei a refletir sobre o colo. O que é o colo? Quando a gente procura um colo de alguém, o que a gente está buscando? E eu fiz algumas palavras aqui. Fui fazendo brainstorm aqui do que é o colo. O colo traz cura, o colo traz intimidade, o colo traz aconchego, ele oferece calor, encorajamento, pertencimento, confiança, descanso, palavra de conforto eu encontro num colo amoroso, traz toque, traz a possibilidade de ouvir as batidas do coração, sustento, amamentação, cuidado, amor, toque físico, força, ausência de medo, segurança, alegria, força para sustentar, capacitação, conselho e tantas outras coisas que nós recebemos num colo. Então, nessa manhã, Jesus está querendo te dar colo. Eu não sei qual é a sua necessidade. Se é necessidade de superar um medo, de ter uma direção, se você está precisando de um aconselhamento para enfrentar desafios no seu trabalho. Eu não sei o que você está precisando, mas Deus te fala nessa manhã. É na presença dEle, é na intimidade com Ele que você vai encontrar esse poder que Isaías fala. O soberano Senhor vem com poder. É nele que a gente encontra poder.
É nele que a gente encontra pertencimento. Ele acolhe os seus cordeiros. Ele nos faz sentir família. Então, não há nenhum desamparo. Talvez você esteja nesse momento cuidando da sua mãe, ou vai ter que cuidar um dia dos seus pais, já idosos, carentes de cuidado, necessitados, e você fala: eu não tenho mais força, todo mundo me deixou desamparado, eu cuido sozinho, eu não tenho mais condições. E Deus fala: olha, o galardão, a recompensa não está nos homens. A recompensa não está nos seus familiares que não reconhecem aquilo que você tem feito pelo outro. A recompensa não está no reconhecimento se um dia os meus filhos vão olhar para trás e vão falar: minha mãe cuidou de mim. Não, a recompensa não está nos homens. Se você está buscando cuidar para obter recompensa, você já está perdido. Porque você vai viver uma vida frustrada. A recompensa, como diz Isaías, a sua recompensa com ele está. O seu galardão o acompanha. Então a recompensa, talvez você não viva a recompensa de reconhecimento, de retribuição nessa vida, mas a recompensa está com Deus, nesse reino e na vida eterna. Que a gente não perca essa noção de que Deus nos dá colo, independente da situação que a gente passe. Se eu, que sou o mar, tenho condições de dar um colo quando meu filho tem febre, de dar um colo quando o outro tem quando o outro tem pesadelo, de confortá-los e colocá-los para descansarem com saúde nas suas camas. Quanto mais Deus, que é soberano e faz muito mais do que nós necessitamos, muito mais do que nós merecemos. Ele faz o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. Mas para isso a gente precisa se achegar a Ele. A gente precisa pedir colo. Quantos de nós tem dificuldade de pedir ajuda, de pedir colo, de reconhecer que a gente sem Deus não é nada? Enquanto você não estiver com o coração aberto para reconhecer que Jesus é seu Senhor e suficiente Salvador, que você precisa dele, que você necessita, que você deseja, você vai ficar patinando na vida. Enquanto você não fizer isso, de reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador e clamar pela sua presença, pela sua misericórdia, derramar diante dele a sua insuficiência, você não vai receber mais de Deus. Se achegue a Ele, clame pelo colo do Senhor, porque nessa manhã Ele deseja te dar colo. Nessa manhã Ele deseja renovar as suas forças. Ele deseja que você se sinta pertencente à casa dele. Ele deseja que você não se sinta mais abandonado, rejeitado. Eu não sei qual é a sua história de vida, mas Deus conhece aquilo que você mais necessita. Em Isaías 41, ainda no mesmo livro, Isaías 41, 17, fala assim: o pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhe responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Aqui a gente pode olhar para esse texto e falar: não é só o pobre de condições financeiras. É o pobre de espírito, é o pobre de alma. Somos nós. Nós somos pobres enquanto estamos olhando só para a nossa natureza. Enquanto a gente está com um olhar egoísta. Mas a partir do momento que nós olhamos para Deus, entregando a Ele as nossas necessidades, a gente tem a certeza que Ele não nos abandona, porque Deus se mostra. E eu tenho certeza que aquela experiência que eu vivi na igreja, quando eu clamei pelo colo do Senhor e Ele me deu o colo dele, eu tenho certeza que Deus quer derramar para você. Ele quer se apresentar para você nessa manhã, para que você tenha certeza de que agora, enquanto eu falo aqui, Jesus está do seu lado, porque o Deus que a gente serve e segue, Ele é onipresente. Ele está aqui agora do meu lado e Ele está aí do seu lado, para que você se reencoste no colo dele e fale para Ele tudo que você está precisando nessa manhã. Talvez você não esteja com as forças exauridas, mas talvez você esteja precisando de uma direção. Talvez você esteja precisando de capacitação, ou simplesmente do toque dele. Talvez você esteja precisando que Deus entre na sua vida e tire de uma vez por todas o sentimento de rejeição
e te dê um sentimento de pertencimento. Eu não sei qual é o colo que você precisa nessa manhã, mas eu sei que Deus é a resposta para as suas orações nessa manhã. Deus é a resposta hoje para tudo aquilo que você tem de carência e necessidade, porque Ele é esse Pai amoroso, que embora você não tenha conhecido um Pai assim, eu não sei a sua história de vida, mas embora talvez você não tenha conhecido um Pai assim, Deus agora te permite conhecer a verdadeira paternidade nele. Que você encontre isso nele hoje, mas busque com todo o seu coração. Derrame suas lágrimas diante dele e clame por essa paternidade. Faça esse pedido hoje para Deus. No Salmo 18 fala: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em que me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Quando nós estamos no colo de alguém, pensa um bebê, ele está o quê? Numa torre alta. E nós estamos assim quando estamos no colo do Senhor. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Deus nos ouve. A terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram bravas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizos e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu, os fundamentos da terra foram expostos para sua repreensão ao Senhor, como forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu as mãos e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Eu não sei qual é o poço que você se encontra agora, em quais águas você se encontra, mas Deus é capaz de nos tirar das águas profundas, livrar dos inimigos, tirar todo o perigo do nosso lado. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Olha essa palavra, gente, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. A recompensa não vem do reconhecimento dos outros, vem do Senhor. O Senhor me tratou, pois segui os caminhos do Senhor. Não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Não se afaste do Senhor. Continue e persevere a seguir nos caminhos dele. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, as ordenanças do Senhor. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível com ele e guardei-me de praticar o mal. Será que você tem se guardado de praticar o mal? O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a minha obediência, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Ou seja, Deus vai responder à nossa conduta, à nossa obediência. E Ele está te falando hoje, porque no colo a gente também recebe repreensão, a gente também recebe correção. Salvas os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos, orgulhosos. Tu, Senhor, mantém acesas a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida.
Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína, ou seja, verdadeira. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que se reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como o da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Deus quer nessa manhã te sustentar no colo do Senhor. E no colo do Senhor nós estamos aqui, nas alturas, como um bebê, sendo sustentado, alimentado, protegido, aquecido, fortalecido, amparado. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que essa palavra é para você. Toma posse disso, pega isso com cuidado e com carinho. Fala, hoje eu estou no colo do meu Pai. E é esse colo que eu quero usufruir. Se você não sabe estar num colo, eu quando casei, o Rodrigo é muito amoroso, muito carinhoso. E ele me abraçava e às vezes ele falava assim, você não para no meu abraço. Porque eu tinha dificuldade de ficar parada num abraço. E Deus me deu um marido para me ensinar a parar num abraço. Então, que você nessa manhã fale, Deus, eu não sei procurar colo. Eu não sei ficar num colo. Eu não sei receber. Fale para Ele as suas dificuldades e Ele vai te ensinar. Talvez você fale assim, eu não sei receber amor, eu não sei dar amor, eu não sei dar colo, Senhor. Me ensina. E Deus, que é todo poderoso, pode fazer o impossível na minha vida e na sua vida. Eu recebi essa palavra na madrugada dessa noite. Então eu creio que é Deus puro e verdadeiro falando ao seu coração. Se você está com ausência de colo, que Ele te dê colo. Se você está com dificuldade de dar colo, que Ele te capacite. Mas Ele não vai te deixar sem a palavra dEle, sem o sustento dEle e a direção dEle nessa manhã. Basta você se despir de todo orgulho e se apresentar com toda humildade, com toda carência, com toda a subordinação mesmo, a submissão diante dEle, falando, eu preciso do teu colo, Senhor. Me dá nessa manhã. E eu creio, em nome de Jesus, que você receberá aquilo que você precisa. Nem sempre no colo a gente recebe aquilo que a gente quer. Mas toda vez que a gente se achega ao Senhor, a gente recebe aquilo que a gente precisa. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. E vamos entregue com todo o seu coração. Tudo agora, nesse momento. Rasgue o seu coração diante do Senhor. A gente recebe a medida da nossa fé, a medida que a gente pede. Bata a porta e eu serei com você. A palavra do Senhor fala que se a gente bater a porta, o Senhor abre e nos dá. Em nome de Jesus, Ele vai se revelar para você. Amém? Senhor meu Deus, nós lhe agradecemos, Pai, porque o Senhor é conosco. A tua palavra diz que o Senhor não nos abandona. O Senhor falou isso para Josué. Quando o Senhor chegou para Josué e falou, vai, desbrava esse caminho, entre na terra prometida. O Senhor falou, assim como eu não abandonei Moisés, eu não irei te abandonar. Em nome do Senhor Jesus, eu pego essa palavra para mim hoje, nessa manhã, Pai. O Senhor esteve com os seus, com os heróis da fé, e disse a eles que não os abandonaria. O Senhor, na presença de Jesus, disse aos discípulos, vão para todo mundo, pregue o evangelho, salvem as pessoas, que eu estarei contigo até o final dos dias. E eu creio, Pai, nessa manhã, que o Senhor está conosco. Então, nessa manhã, nós clamamos, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai, nos oferece o seu colo e nós clamamos por esse colo, Pai. Eu preciso do teu colo, Jesus. Eu quero o teu colo, Jesus. Eu desejo o teu colo, eu preciso, eu necessito. Sem o Senhor eu não sou nada. No teu colo, diante do teu altar, eu apresento todas as minhas necessidades. E apresento as necessidades de todos os teus filhos que estão comigo nessa live agora, seja agora ao vivo ou gravado. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor quis que nós estivéssemos aqui nessa manhã, diante do Senhor, para receber essa
palavra, uma palavra de conforto, de encorajamento, de colo, que a gente não busque o reconhecimento dos homens, mas que a gente busque as recompensas que estão em Ti, Pai. No caminho de obediência, nos ensine a ser cada vez mais obedientes à Tua palavra, que nos ensine a ser com um coração de humildade, Pai. Nos desveste de todo orgulho, de toda vaidade e nos coloque um coração submisso, entregue totalmente ao Senhor, Pai. Nos ensine a dar colo e receber colo nos nossos entes queridos, Pai. Nos perdoe todas as vezes que eles nos clamaram por um colo e nós tivemos dificuldade. Quantas vezes eu tive dificuldade, inclusive, de dar colo para o meu marido, para os meus filhos, para os meus entes, para os meus amigos, num lugar de egoísmo, de preguiça, de comodismo, Pai. Pedimos perdão por isso, por todas as vezes que o Senhor colocou pessoas diante de nós para nós acolhermos e nós rejeitamos, Pai. Pedimos perdão pela nossa falta de jeito em oferecer aos outros o mesmo cuidado que nós clamamos diante do Senhor, Pai. Nos ensine, nos capacite, porque sem o Senhor nós não somos nada. Nós não podemos nada, Pai. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor nos sustenta nas alturas, Pai. Livra-nos de todo perigo, de toda investida do inimigo, Pai. O inimigo ronda a nossa casa, ronda as nossas famílias, para que nós deixemos de perseverar no Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, que todas as investidas dos inimigos a respeito da nossa casa, da nossa vida, dos nossos filhos, caia por terra em nome do Senhor Jesus. O inimigo pode até se levantar, mas maior é o nosso Deus que se sustenta em pé nas alturas, olhando e clamando por nós, nos sustentando, nos direcionando. Nós estamos no teu colo, Jesus. Cuida de nós, Pai. Cuida de nós com a tua mão protetora. Em ti está todo o poder. O Senhor é soberano para fazer mais do que nós desejamos, muito mais do que nós pensamos. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor nos desenhou, o Senhor nos predestinou. O Senhor tem propósito para cada um de nós, então nos sustenta, Pai. Porque sozinhos nós não conseguimos, Pai. Nos sustenta a sair da porta das nossas casas hoje, com intrepidez, com coragem, com ousadia, sabendo que é o Senhor que tem nos conduzido, que é o Senhor que nos tem direcionado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos dá sustento, Pai. Nos dá noites de sono tranquilo, sustenta os nossos filhos, afasta todo o mal, toda investida do inimigo sobre as nossas crianças, Pai. E nos ajude a ensiná-los, a educá-los, Pai. A darmos o direcionamento de fé para os nossos filhos. Aviva em nós a nossa fé, para que ao olhar para nós, os nossos filhos nos vejam como exemplo de pessoas subordinadas totalmente ao Senhor, Pai. Pessoas que buscam a Tua face, Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa os nossos filhos como instrumento do Senhor. A Tua palavra diz que os nossos filhos serão como flechas nas mãos de um arqueiro. Que nós possamos liberar os nossos filhos para seguirem os propósitos que o Senhor desenhou desde o ventre, desde o nosso ventre para a vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço profundamente, Pai, pelo Senhor ter ministrado no meu coração nessa madrugada, porque eu sei que nem na hora do nosso descanso o Senhor dorme. Então, em nome do Senhor Jesus, nós lhe agradecemos, Pai. Nós derramamos toda a nossa gratidão diante do teu altar, Pai. E mesmo aqueles que têm dificuldade de contemplar a alegria, a gratidão, o reconhecimento, que o Senhor derrame unção nova sobre cada um de nós, tirando todas as dificuldades que nós temos, Pai, e derramando unção nova do Espírito Santo, aquele que é capaz de fazer novas todas as coisas. O conselheiro do Senhor derrama a unção nova sobre cada um de nós nessa manhã, Pai, para que a gente possa seguir o teu caminho, Pai, um caminho de obediência, de submissão, de filhos, Pai. Então nos corrija, nos direcione, nos ame como o Senhor quiser, da forma como o Senhor quiser, Pai. Nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, em total submissão, entregando as nossas vidas, consagrando as nossas vidas e dos nossos familiares inteiramente no teu altar, somente a ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe nessa manhã. Eu espero que você tenha sentido aí um pouco daquilo que eu tenho sentido no meu coração. E que a gente persevere, independente das circunstâncias. Vou repetir.
Eu não sei o que você está passando, mas o nosso Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe tudo, Ele pode tudo e Ele está em todos os lugares. Ele não te abandonou. Confie nele, segure nas mãos dele, com força e convicção. E fale, Senhor, hoje eu quero estar no seu colo e é no teu colo que eu vou derramar todos os meus anseios, necessidades, vontades, dificuldades. Trabalhe em mim, Pai. Me decolo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande. Fiquem com Deus. E se você crê que mais pessoas estão precisando do colo de Jesus, não deixe de mandar essa mensagem para eles. Eu tenho certeza que Deus quer fazer um sobrenatural na vida de muitos. Que seja também por meio das nossas mãos. Amém? Em nome do Senhor Jesus, a gente se vê, se Deus quiser, na próxima semana. Beijo grande. Fiquem com Deus.